Bem-vindo ao curso básico de geoprocessamento. Meu nome é Davi Show e antes de darmos início ao conteúdo deste vídeo, vamos fazer uma breve revisão sobre o que já vimos nos vídeos anteriores. Vimos que somos capazes de nos localizarmos a partir de uma representação simplificada de um dado local, sem mesmo nunca termos ido antes nele. A gente viu que um mapa corresponde a um tipo de representação de um local e existem elementos que são essenciais para se fazer o uso correto de um mapa, como título, legenda, escala, orientação e projeção. Esse tipo de representação simplificada a gente viu que pode ser feito utilizando dois grandes grupos de informações, como dados vetoriais e dados matriciais, para fazer uma representação simplificada e limitada do mundo real. Os dados vetoriais são a representação de elementos por meio de formas geométricas, como por exemplo pontos, linhas e polígonos. A gente viu como a gente pode consultar essas informações, como criar e até mesmo editar informações que já foram criadas. E neste vídeo vamos trabalhar com os dados matriciais, que são a representação do mundo real por meio dessas quadrículas, onde cada um desses quadradinhos é chamado de pixel, e a cada pixel é atribuído um valor. Como por exemplo neste caso, cada pixel vai corresponder a um par de coordenada. Nesse primeiro exemplo, nesse segundo exemplo, que seria uma representação de um rio, poderia estar sendo a representação de um rio, na qual um valor vai estar determinando o que é rio e o que não é rio, ou até mesmo diferentes tipos de valores, onde cada um desses códigos, cada uma dessas cores vai ser representada por um determinado número, que vai estar representando diferentes tipos de uso e cobertura do solo, por exemplo. E assim damos início ao nosso módulo 3 sobre dados matriciais, onde vamos conhecer alguns formatos de dados matriciais utilizados no SIG. A gente vai compreender algumas propriedades e características dessas informações que podem ser obtidas por sensoramento remoto. E também a gente vai aprender a operar esses dados para a gente poder ter uma visualização e até evidenciar alguma característica ou evento que a gente tem interesse dentro do QGIS. Então, esses são alguns dos formatos. Alguns são amplamente conhecidos. A gente dá destaque para o BPM e para o TIFF por conta da sua excelente qualidade, mas só que a diferença entre eles é que o BMP, que é aquele formato de arquivo utilizado pelo Paintbrush, ele tem um problema de compressão. Então os arquivos deles costumam ser muito pesados, e embora eles são operáveis por um sistema de informação geográfico, ele não é recomendado, porque existe a alternativa de se utilizar os dados TIFF, porque os dados TIFF têm uma capacidade de compressão que permite um arquivo mais leve. Tem outros formatos de informações como JPEG, que a gente conhece, ele é bem comum para o nosso dia a dia, porque normalmente as nossas imagens são armazenadas nesse formato, e um dos motivos pelo qual a gente utiliza tanto ela é porque ela tem uma alta taxa de compressão. Então é um arquivo muito leve, mas só que em contrapartida a qualidade dele não é apropriada para a gente fazer nenhuma manipulação ou avaliação utilizando um sistema de informação geográfico. Então esse arquivo não é recomendado. Já o GIF, que embora ele tenha uma baixa qualidade, ele tem essa vantagem de ter uma alta compressão, né? Mas só que ele é mais aconselhado já para ser utilizado dentro de uma plataforma de SIG Web, né? Seria mais utilizado dentro da internet. E o PNG ele tem uma qualidade média e ele também é utilizado em plataformas web. Bom, os dados matriciais são então essas representações por meio de quadrículas que a gente viu anteriormente, né? Onde cada pixel pode trazer em si algumas informações, dependendo de qual camada
está sendo representada por aquela matriz, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de elevação que a cada pixel vai estar atribuindo um valor de elevação ou um uso do solo, que a cada pixel pode estar atribuindo um valor que vai corresponder a um determinado tipo de solo. Mas o que a gente vai dar uma ênfase maior agora são algumas características que são conhecidas como resolução espacial, resolução temporal, resolução radiométrica e resolução espectral, que são algumas características de satélites com sensores passíveis, como por exemplo os satélites com sensores ópticos, que fazem a aquisição de informação a partir de uma fonte externa, porque o Sol vai irradiar uma luz sobre o planeta e essa luz vai incidir nos objetos e eles vão refletir um determinado comprimento de onda. Então, quando a gente começa a falar agora de cada uma dessas características, a gente vai compreender melhor elas para a gente poder interpretar melhor a informação que está vindo. Como, por exemplo, a resolução espacial. Quando se fala em resolução espacial, você tem que pensar no tamanho do quadrado, no tamanho do pixel. E quando a gente compara duas imagens com resolução espacial diferentes, a gente nota o que quer dizer esse tamanho do quadrado. Nota que a diferença entre essas duas imagens. As duas imagens estão mostrando a mesma área, que é o Estádio Nacional de Brasília, no Distrito Federal. E aqui, essa imagem de cima corresponde a uma imagem Landsat, com uma resolução espacial de cerca de 30 metros, e aqui uma imagem Sentinel-2, com resolução espacial de cerca de 10 metros. Quando a gente compara as duas imagens, a gente observa que numa imagem de 30 metros, quando a gente observa a borda e a circunferência do estádio, a gente observa um padrão serrilhado. Enquanto numa imagem de 10 metros, o padrão serrilhado some, ou ele é bem mais atenuado, que aqui você ainda consegue observar um certo padrão serrilhado, mas bem mais leve do que uma imagem de 30 metros. E por a gente estar lidando com uma informação de uma melhor resolução espacial, a circunferência do Estádio Nacional fica bem evidente. E a gente consegue delimitar de uma forma bem melhor do que em relação à imagem Landsat. Nota aqui, ó, por exemplo, esse retângulo não faz tanta diferença. O retângulo continua parecendo retângulo, então não faz tanta diferença. Mas se a gente for notar aqui, ó, o estádio Nilson Nelson, que fica logo ao lado, aqui parece como se fosse um outro retângulo, mas só que na horizontal. E quando a gente olha uma imagem de melhor resolução, né, nesse caso de 10 metros, a gente observa que é uma circunferência. Então, vamos fazer um teste. Vamos abrir o nosso QGIS. E uma vez aberto o QGIS, a gente carrega a página a conexão do XYZ do OpenStreetMap. A gente dá um zoom aqui no Brasil até o Distrito Federal aparecer. Vai lá em Brasília. Procura o plano piloto, o eixo monumental, que é essa avenida aqui corta aqui o meio do avião. E aqui a gente vai ver o estádio Mané Garrincha e aqui o estádio Nilson Nelson. A gente pode dar um zoom, não precisa, mais ou menos assim, para a gente poder visualizar. E vamos procurar essa régua. Essa régua, quando a gente clica para a linha para baixo, com o triângulo para baixo, a gente consegue pedir para medir, fazer uma estimativa em metros de alguma distância. Então vamos observar aqui mais ou menos desse ponto até esse ponto, no qual a gente está medindo a circunferência, o diâmetro do Estádio Nacional. A gente vê que esse tem mais ou menos uns 300 metros. Quando a gente vai ver uma nova medida, quando a gente vai ver o Nilson Nelson, em relação ao diâmetro do Nilson Nelson, a gente vê que tem cerca de 130 metros. Ou seja, quando a gente faz esse tipo de observação, esse aqui é um alvo de 300 metros, esse aqui é um alvo de 130 metros. Nota que para a gente poder fazer esse tipo de avaliação numa imagem de 10, resolução de 10 metros, fica tudo bem, você vê a forma direitinho de cada uma dessas circunferências. Quando a gente usa uma imagem de 10 metros, de 30 metros, no caso do Landsat, você vê que já não fica nítido a observação desse alvo. Você vê que é um formato circular, mas você não consegue ver a borda com tanto detalhe.
usando resolução de 30 metros para fazer identificação de um alvo de 300 metros. Então tem cerca de 10 pixels aqui. Quando a gente vai ver ao contrário, quando a gente vai fazer observação em relação ao Nilson Nelson, a gente vê que o Nilson Nelson, que tem só 130 metros mais ou menos, ele usa 3 a 4 polígonos mais ou menos para poder determinar qual que é a área, qual que é a largura dele, né? Nesse caso, a altura, que seria esse daqui, também tem 130 metros, como não está no centro certinho, então pega uns 3, uns 4 pixels, então fica assim naquele meio termo, né? Então vamos ver outra coisa. Se a gente carregar agora, voltando para o QGIS, uma imagem de melhor resolução, tipo do Google, por exemplo, a gente observa que ao redor do estágio Nilson Nelson tem essas colunas, como se fossem uns raios de sol saindo assim da estrutura, né? Isso aqui a gente consegue ver bem em relação a uma imagem de alta resolução, mas quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação numa imagem de Sentinel, não dá para fazer esse tipo de observação. Ou seja, por quê? Porque todos os pixels que estão ao redor do Nilson Nelson, eles estão resumindo a informação, toda a informação num quadrado de 10 por 10, ele simplifica essa informação. Então esse detalhamento em relação ao que é coluna e o que não é coluna, o que é chão, se perde. Você consegue fazer esse mesmo tipo de avaliação em relação às árvores. Aqui, em relação às imagens do Landsat, você não consegue fazer, a princípio, identificação de nenhuma árvore. Você pode falar que todas as imagens, que tudo é concreto, né? Nessa parte daqui. Mas se a gente for olhar numa imagem de alta resolução, a gente vê que tem árvores, algumas árvores isoladas nesses trechos. Aqui também em cima, aí já tem uma concentração maior de árvores em cima do complexo Ayrton Senna. Então, quando a gente vê isso numa imagem de 10 metros, a gente até consegue fazer distinção e parece que tem algumas árvores isoladas aqui, mas aí quando a gente vai ver numa imagem de Landsat com 30 metros, esse tipo de informação se perde. Por quê? Toda informação de solo, não de solo exposto, mas de concreto nessa parte, ele prevalece em relação à copa das árvores. Porque dentro de cada pixel do Landsat de 30 por 30, ele vai pegar toda a informação num tamanho de 30 por 30, então vamos pegar aqui mais ou menos a régua, fazer de uma forma bem grosseira, tá? A gente vai pegar aqui desse pedaço, dá mais ou menos 30 metros para cá, e vou subir também tudo para cá, mais ou menos. Então seria mais grosseiramente um pixel do Landsat seria mais ou menos equivalente a essa área daqui. Nota que aqui ainda está um pouco nesse desenho de 30 por 30 que a gente fez mais ou menos, a gente vê que existe está parcialmente ocupado por copa de árvore, mas só que essa copa de árvore ainda é menos representativa do que toda a totalidade do pixel. Então toda a informação que está contida aqui vai ser considerada ali no pixel do Landsat, nesse cantinho superior, como solo. Como solo não, mas como solo, nesse caso. Ele vai ter mais essa cara de solo e não vai ter tanto um retorno de sinal de verde, como se fosse esperando que fosse uma árvore. Porque quando a gente trabalha com pixels com menor resolução espacial, a gente resume toda a informação que está dentro do quadrado para um determinado valor. Então a gente pode ir perdendo um pouquinho de informação, a gente perde um pouco de detalhamento em relação aos alvos, por exemplo, essas casas, em valores em pixels menores de 1 metro, de 1 metro, de 5 metros. Até 10 metros você consegue identificar que tem uma casa, mas você já perdeu bastante informação em relação ao detalhamento. Mas só que você ainda, nessa parte, quando você vê uma casa, você ainda conseguiria simplificar os valores dos pixels para identificar essa casa. Mas quando você trabalha com um pixel maior aqui, esse tipo de informação já se perde. Porque ele não se torna a maioria do pixel. Ela se torna mais ou menos um quarto da informação. Então você acaba simplificando toda essa área num pixel de 80 por 80, se você for fazer análises envolvendo grandes áreas, na qual cada pixel vai ter uma simplificação e você pode reduzir um pouco a informação por exemplo, dessas casas, que pode trazer um pouco de ruído.
mas isso depende muito de que tipo de avaliação você está fazendo. E é sempre bom lembrar que quando a gente trabalha com resolução espacial, não é pirâmide. A construção de pirâmide é um tipo de processamento interno dos computadores que ajudam a simplificar a informação, mais ou menos naquela ideia que a gente estava falando de essa informação do amarelo não é representativa em relação a esses verdes. Então o computador vai criar uma camada temporária para poder simplificar toda essa informação desses 4 pixels em um único pixel. E aqui, por exemplo, a mesma coisa, são 4 pixels, esses 4 pixels eles vão ter dois vermelhos e um amarelo e um verde. E isso daqui vai ser simplificado e vai virar um vermelho. Isso tudo é para quando a gente for dando aquele zoom, um para mais, zoom menos, por exemplo, nessas conexões de XYZ, a gente vai ter a mesma coisa, porque a gente vai estar trabalhando com uma informação e vai estar simplificando ela, a representação dela, para ficar mais fácil para poder carregar e a gente visualizar o dado com maior agilidade. Aqui é a mesma ideia, mas só que não com camadas sobrepostas, mas aqui uma figura do lado da outra, na qual que a gente pode fazer a construção da mesma ideia, que os 3 pixels amarelos ou os 3 pixels vermelhos são predominantes em relação ao cinza, então vai chamar essa informação de vermelho, e mais só que nesses conjuntos de 4x4, também isso aqui vai ser chamado de roxo, e por aí vai. Certo, então isso tudo que a gente viu foi construção de resolução espacial e construção de pirâmide, que a gente está falando só do tamanho do quadrado, né? Do tamanho do pixel. E agora a gente vai ver outro conceito importante, que é o de resolução temporal. Ele consiste na ideia de quanto tempo necessário para a gente ter um novo pixel para a mesma área, né? Um determinado pixel que a gente está observando, e quanto tempo a gente vai precisar ter para ter um novo registro daquele mesmo local. Isso consiste por conta da ideia dos satélites estarem orbitando o planeta, aqueles vários satélites que a gente tem, então eles têm órbitas diferentes. Eles demoram um tempo até dar a volta no planeta inteiro para vir e imagiar de novo o mesmo local. Quando a gente observa esse videozinho, a gente vê justamente isso, que ele vai passando, vai imaginando, não necessariamente uma faixa do lado da outra, mas ele vai imaginando o globo inteiro. E qual é o tempo necessário para ele passar nessa data e vir aqui de novo nesse mesmo pixel? Aí nisso vem a ideia da resolução temporal, que no caso para Landsat são cerca de 16 dias. Então um satélite de 16 dias, um Landsat passou aqui, só daqui a 16 dias você vai ter uma nova passagem de um satélite. Então você tem cerca de 2 observações por mês. No caso, quando a gente fala do Sentinel, o Sentinel ele consiste em uma constelação de 2 satélites polares, que eles estão eles são eles são diametralmente opostos, então quando um passa num canto do mundo, o outro no outro canto do mundo também está imaginando. E isso ajuda a reduzir o tempo de revisita, porque um satélite do Sentinel-2 ele demora 10 dias, mas o seu satélite gêmeo ele vai demorar daqui a mais 5 dias, porque eles estão em fases totalmente opostas. Então isso diminui bastante o tempo de revisita do satélite Landsat, do Sentinel. E um satélite Sentinel, então, ou seja, demoraria cerca de, em um mês, você teria 3 observações por um único satélite, mas se considerar seu satélite gêmeo, você tem cerca de 6 observações ao longo de um mesmo mês. Bom, quando a gente fala agora de resolução radiométrica, a resolução radiométrica ela vai falar de qual que é o nível de sensibilidade do seu pixel. Quanto de informação que ele consegue trazer em cada um dos pixels. É sempre é bom lembrar daquele livro assim, 50 tons de cinza, porque o nome traz justamente isso. Existem uma mesma cor, o cinza, tem várias tonalidades. E cada uma dessas tonalidades pode aumentar o nível de detalhamento. Se você tem, por exemplo, um bit, ou você tem uma informação bem binária, ou ele está preto, ou ele está branco. Então é bem preto e branco. Ou a sua imagem vai ser branca ou preta. Se você já trabalha com 2 bits, você aumenta essa informação ao quadrado.
Então, cada preto e cada branco você tem mais 2 níveis de cores. Então, o preto vira preto, o preto você pode dividir num cinza mais escuro, no branco você pode dividir um branco branco, um branco não tão branco. Então, você já aumenta para 4 níveis de cores. Então, você já pode fazer distinção de níveis de cinza. E se você for aumentando a quantidade de bits, que é a sensibilidade do pixel, você vai aumentando a quantidade de níveis de cinza que você consegue comportar dentro de uma imagem, e você começa a sair de um mundo de preto e branco para diferentes níveis de cinza. E você consegue ter uma maior nuance de informação. Você, em vez de você falar que existe só que então você sai de uma escala de sim e não e você trabalha numa quantidade, começa a trabalhar em relação ao nível de espectro. Se você sai de nível de 1 bit para 8 bits, por exemplo, você vai acrescentando, quando você trabalha num nível de 1 bit, você trabalha com sim ou não, e num espectro de 8 bits você trabalha com 256 níveis de informação, você podendo ter uma descrição, uma melhor qualificação, quantificação dessa sua informação. E por último, a resolução espectral, ela está muito associada com o que representa o pixel. Na ideia de os nossos olhos funcionam como os sensores das câmeras, né? Os sensores dos satélites, eles funcionam de uma forma análoga aos nossos olhos, na qual ele vai ter células barra sensores, né, específicos para captura de determinados espectros de cores, como o azul, o verde, o vermelho, e podem ter bandas específicas para captura de espectros que vão além do visível, como infravermelho próximo, infravermelho médio. E se você consegue fazer um maior fatiamento desse número de bandas, você pode discernir a informação com uma maior acuidade. Ou seja, aqui você pega, por exemplo, desse satélite Q-Modes, você tem faixas mais estreitas, que você consegue fazer um nível de distinção maior dentro de um espectro do verde. Tudo que a gente vê como verde, o Modes vai ver um verde não tão verde, um verde numa faixa de comprimento menor, ou um verde num comprimento de faixa maior. Que isso pode ajudar a fazer a identificação de determinados alvos. Então, com isso, a gente sai do mundo dos sensores multiespectrais, que são, por exemplo, o Sentinel e o Landsat, e começa a trabalhar com sensores espectrais. Tem aquelas bandas pancromáticas também, que elas, da mesma forma que a gente observa aquele pancromático que a gente observa tudo numa mesma escala de cinza, abordando só o espectro visível, ou até mesmo o espectro visível, abordando um pouquinho o nível do infravermelho, no infravermelho próximo, você pode pegar esse espectro e fatiar ele para você poder ter bandas específicas que vão fazer a distinção de cores. Então essas são as características gerais de dados matriciais, principalmente se a gente for contemplar que essas 4 características elas abordam bem os sensores ópticos, que são justamente a resolução espacial, que está atribuída no conceito de o tamanho do quadrado, a resolução temporal, que é quanto tempo leva para a gente ter um novo registro do mesmo quadrado, do mesmo pixel. Essa informação desse quadrado, ela pode ser binária, se ela for só de 1 bit, ou ela pode ter 256 níveis de informação, então você tem uma melhor quantificação com diferentes níveis, e a gente sabe que todo pixel ele pode estar associado a uma determinada faixa de comprimento de onda, que quanto maior o nível de fatiamentos, a gente vai ter um maior detalhamento e trabalha assim com sensores hiperespectrais. E, e se a gente fatiar um pouco, trabalhar com bandas um pouquinho mais largas, a gente tem o registro de satélites multiespectrais. Então, além disso, esses satélites eles podem ser divididos nesses dois grandes grupos, né? Que são sensores passivos, que eles recebem essa informação de uma fonte externa, que são esses que a gente viu agora, sensores ópticos, que eles dependem de uma fonte externa de luz, e também tem os satélites ativos, que os próprios satélites vão emitir um sinal para a Terra e vão receber esse sinal de volta.
Focando um pouquinho mais nos satélites passivos, que a gente já está vendo em relação aos satélites ópticos, a gente começa a fazer a distinção de alguns alvos, né? Que a gente já viu no vídeo sobre sensoramento remoto, que eles podem trazer essas informações que vão além do nosso espectro visível, como por exemplo a informação do infravermelho, e a gente explorar o comportamento dos nossos alvos, o comportamento de reflectância dos nossos alvos, a gente pode explorar formas melhores de compreender o que a gente está observando. Então, no caso, se a gente sabe que o infravermelho próximo ele reflete muito mais, uma vegetação reflete muito mais infravermelho próximo do que até mesmo o próprio verde, ele fica mais conspícuo, se destacando em relação à paisagem, e isso a gente consegue ver as assinaturas espectrais de diferentes alvos. Se a gente for ver mais ou menos a água, a gente pode notar que assim é o comportamento da espectral dela. No caso, a água sempre depende muito do que está associado ou dissolvido no corpo d'água. Então, se tiver um bloom de algas, pode dar um pico no verde ou no vermelho, dependendo da alga que você tiver. Ou se tiver muito sedimento, pode ter um outro tipo de coloração, dependendo do sedimento, ou até mesmo do metal dissociado, né? Então, o comportamento espectral da água ela varia muito. Mas o que a gente pode observar aqui principalmente é que nessa faixa do vermelho e no infravermelho ela reduz muito o sinal. Então o sinal de infravermelho não costuma voltar, porque a água absorve muito essa questão do infravermelho. Já no caso de vegetação, a gente observa que a vegetação ela vai seguindo mais ou menos o padrão de devolver, refletir cores no nível do, do verde, vermelho não devolve muito, mas só que no infravermelho ela já tem um pico de sinal. E também no infravermelho próximo, médio, no infravermelho próximo e no infravermelho médio. E se a gente for trabalhar com solo exposto, a gente vê que solo exposto tem uma característica mais ou menos baixa de reflectância igual entre as bandas, né, do azul e do verde, e do vermelho um ligeiro aumento. Mas dependendo do solo que você estiver avaliando, ele pode ter uma, um diferente tipo de resposta em determinados comprimentos de onda. Isso serve para quando a gente pega os nossos dados e utiliza sensores das câmeras multiespectrais, onde cada um dos nossos sensores ele é sensível para determinados tipos de informação. Então, considerando o comportamento espectral da vegetação, onde ela tem um pico de reflectância no infravermelho próximo, a gente vai ver que essa camada aqui, ó, do IV próximo, que é de IV de infravermelho, a gente vê que determinados alvos a vegetação ela fica muito branco, né? Muito claro, que é um sinal muito forte que está retornando para nosso sensor. Enquanto o corpo d'água ele tem uma absorção muito grande de sinal, então os corpos d'água costumam ficar muito escuros no, no infravermelho próximo. Isso daqui é o Lago Paranoá, né? Isso daqui é a barragem de Santa Maria, aqui no DF. Aí já os outros comprimentos de onda já se comportam de um jeito que a gente já está acostumado, o azul, o vermelho e o verde. E o que a gente pode fazer a partir disso é pegar essas diferentes camadas e combinar elas. Porque quando a gente pega os canais de cor azul, verde e vermelho, se a gente pega respectivos canais do azul pintando de azul, o de vermelho pintando de vermelho e o verde pintando de verde, a gente vai ter aquela noção de composição de imagem normal, que a gente está acostumado. Mas se a gente começar a considerar novas combinações utilizando o infravermelho próximo, que é um tipo de espectro de onda, comprimento de onda que vai além da nossa capacidade, que a gente não consegue visualizar, mas se a gente aprender a extrair esse tipo de informação do infravermelho próximo na formação da imagem, a gente consegue determinar alguns alvos. A gente consegue observar alguns alvos e destacar algumas características. Nota que quando a gente olha aqui essa imagem
ainda do Distrito Federal. A gente observa esse RGB normal, né, do red, blue e green, sendo composto no vermelho, o verde no canal do verde e o azul no canal do azul. Então a gente tem uma visão que a gente está acostumado. Quando a gente desde que você não seja daltônico. Isso é bom frisar porque existem pessoas com daltonismo e isso não implica que a gente não possa trabalhar com sensoriamento remoto, mas você só tem que ter um treinamento diferente para fazer identificação de alvos, tá? Mas aqui a gente trabalhando com já uma composição de falsa cor, a gente está usando o canal do infravermelho próximo no vermelho, o nosso canal do vermelho, de reflectância do vermelho, ele está populando o canal do verde, e o canal do verde, está sendo usado para pintar as coisas de azul. Quando a gente usa esse tipo de composição de cor, a gente observa que alguns determinados alvos nessa imagem ficam mais destacados aqui. Por exemplo, aqui, quando a gente olha só os tons de verde, a gente não consegue fazer muita distinção entre esses dois tons de verde. Se a gente parar e observar, a gente consegue se a gente se atentar bem nessa área, a gente consegue ver que são dois tons de verdes diferentes. Mas se a gente já fazer a observação nessa imagem, utilizando falsa cor, que está usando o canal do infravermelho próximo no vermelho, a gente vê que esse verde fica bem mais diferente, destacado em relação a esse. Então aqui a gente pode realmente trabalhar que são duas áreas distintas que estão fazendo uso diferente do solo. Com que tipo de vegetação, aí a gente teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas nota que também aqui alguns corpos d'água ficam mais evidentes, que aqui podem passar desapercebidos justamente porque o infravermelho próximo, por não refletir muito vermelho, ele fica destacando alguns determinados corpos d'água, como esse daqui no Parque da Cidade, que é um parque urbano que fica aqui dentro de Brasília. Você vê que aqui você mal consegue observar, mas aqui você já consegue observar melhor. Isso daqui é a Lagoa do Jaburu também. Ou seja, é importante a gente conhecer o comportamento dos nossos alvos em relação aos diferentes espectros as diferentes camadas, as diferentes bandas dos sensores, que a gente consegue fazer uma melhor distinção de alvo. E agora, para a gente começar a operacionalizar todos esses conhecimentos que a gente viu nesse vídeo, a gente vai ver primeiro como é que a gente constrói uma pirâmide, utilizando uma imagem de Brasília de 1984, na qual você vai fazer aquela construção daquelas pirâmides que são utilizadas para você ter uma maior rapidez quando você está navegando pela imagem, dando mais um ou menos um na imagem. E a gente também vai aprender a fazer um pouco essa composição de cores e a ajustar um pouquinho os parâmetros de visualização. Quando a gente começar a popular esse canal de cores e até mesmo alternar um pouco esses canais para testar diferentes composições. Então, vamos ver na prática? A gente vai lá no QGIS agora, tá bom? Então, uma vez aberto o QGIS e você ter feito o download daquela imagem de DSB 1984, que está disponível no site do curso, você vai carregar essa imagem. Existem várias formas de você carregar. Uma é você vindo, por exemplo, pela aba de camada, e você vai gerenciar fontes de dados. Então vai aparecer aqui aquela mesma janela que a gente tinha diferentes abas que a gente usava para carregar os dados de vetor. Tem agora também uma aba de raster. Então você pode ver aquele CSV também que a gente carregou por aqui. Então eu posso fechar. Se eu quiser carregar por outro lugar, eu posso carregar aqui também, procurando esse ícone que vai falar a mesma coisa, gerenciador de fontes de dados livres, que abre a mesma janela. E nota que aqui ele aparece com um atalhozinho, né? Que aqui está escrito Command L. O Command corresponde ao Ctrl no Windows. Então, se você estiver usando um Windows, se você quiser apertar Ctrl L, provavelmente ele vai abrir a mesma janela. Ou você pode vir por aqui, que é um atalho que já vai direto para carregar camadas específicas de raster. Então, você tem que procurar essa logo, esse botão, com umas quadrículazinhas e um sinal de mais.
que ele vai carregar. Aí ele já vem direto para essa aba de raster. Então você vem, clica nos 3 pontinhos e você seleciona a imagem que você quer. Clique em abrir, clique em adicionar. Aí por padrão ele já vem e carrega a imagem automático. Já vai aparecer essa imagem. Outra forma que a gente tem também de carregar a imagem é pegando o arquivo. Então aqui eu vou alterar o nome só para botar um nome antigo, só para diferenciar as duas versões. Eu posso clicar, pegar esse botão, esse arquivo e arrastar para cá. Quando aparecer sinal de mais, você solta o arquivo, que ele vai carregar também. Como é o mesmo arquivo, a gente não vai ver muita diferença, tá? Mas ele foi carregado 2 vezes, então eu desligo as 2 camadas. Quando eu ligo a camada do antigo, é a primeira imagem que a gente carregou. Quando eu carrego a segunda, é essa daqui que a gente carregou. Não faz diferença com qual imagem a gente vai trabalhar, então vou deixar esse código. Essa imagem do Landsat 5, que foi a imagem, o satélite sensor que foi utilizado para captar essa imagem, ela tem um código específico, que nesse caso segue um padrão de órbita, que é a órbita 221 com o ponto 071. Esse aqui é como se fosse um endereço de referência da imagem, que é uma imagem bem maior, mas só que a gente cortou para essa área específica de Brasília. E como padrão, esse padrão que a gente está adotando, já está vindo a imagem no formato de ano, 1984, no mês, em maio, dia 26. Então, 26 de maio de 1984 foi a primeira imagem Landsat 5 disponível para Brasília. E vai ser essa imagem que a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente carregou a imagem, ela já veio colorida. Mas nesse caso, essa imagem que a gente trouxe já é uma imagem já preparada. Ela, ela é uma imagem, a imagem Landsat 5 é um satélite multiespectral, que a gente já viu anteriormente. E se a gente for olhar os canais dela, a gente tem aqui, são os mesmos canais do Landsat 7. Então, esses mesmos códigos que a gente está vendo são os mesmos do Landsat 5. Então, tem a banda 1, ela corresponde mais ou menos a um espectro próximo do azul, a 2 o verde, o 3 o vermelho, o 4 infravermelho próximo, o 5 infravermelho médio. Então a gente tem a banda 6 e a 7 de ordem trocada, né? E a banda 6 é muito utilizada, é a banda TIR, que é muito utilizada para fazer monitoramento de umidade de solo, e a banda 7, que é a banda SWIR 2, que é utilizada muito para aplicação na geologia. Então agora a gente volta aqui para nossa imagem e a gente vai visualizar justamente isso. Quando a gente vai, clica no botão direito na nossa camada, vai em propriedade, a gente pode abrir, e nesse caso ele já abriu direto em simbologia. Em simbologia, quando eu clicar aqui, você vê que aparece justamente essas 7 bandas, que são as bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que correspondem a esse espectro, das bandas de 1 a 7. No caso, não existe banda 8, porque no Landsat 5 não existia banda pancromática, ele só existe para o Landsat 7, tá bom? E a partir daqui a gente pode começar a trocar essas composições para a gente poder ver algumas coisas diferentes. Então, se a gente usou aquela composição da falsa cor, né? Para poder fazer identificação de vegetação, ela utilizava o quê? O infravermelho próximo no canal do vermelho, o vermelho no canal do verde e o verde no canal do azul. Então, quando a gente for aqui, a gente vai pegar justamente o infravermelho próximo. A gente olha a banda 4, na banda verde entrava o canal do vermelho e na banda azul entrava o canal do verde, certo? Então, o verde, que é o banda 2, banda 3 é o vermelho e banda 4 é o infravermelho próximo. Quando a gente clica em OK, ele vai alterar a composição de cores. A imagem por si só, ela não está com uma calibração boa, mas a gente vê justamente aqueles 2 alvos que a gente viu antes, de vegetação, ficam
tonalidades de vermelho diferente, que a gente consegue fazer algumas observações. E a partir daí, a gente pode um pouco ir calibrando essa imagem para ter uma visualização melhor dessa nova composição de cores. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, vai vir aqui na barra cinza, vai clicar com o botão direito. Aí você tem duas opções, né? Dos painéis e da barra de ferramenta. Na barra de ferramenta, você vai habilitar essa parte aqui, raster. Quando você habilitar, anota aqui em cima, ó, que vai estar vazio. Quando você habilitar, vai aparecer essa nova aba. Que nesse caso, ele vai alterando o histograma da imagem e ele vai calculando para um novo intervalo. Então ele vai mudando a tonalidade das cores, podendo ficar melhor a observação. Então ó, a gente pode botar aqui de novo. Esse aqui ele vai considerar um histograma. Você vê que ele muda a forma de visualizar, né? Então se você firmar numa determinada área e quiser uma imagem mais diferente, né? Alterar a tonalidade das cores para você identificar determinados alvos, você pode fazer isso. Tá? Então você pode explorar um pouco o que cada um desses botões faz para você poder ver a sua imagem. Mas nota que de vez em quando a imagem demora um pouquinho para carregar. Mesmo sendo um recorte de imagem, ela demora um pouquinho. Então o que a gente vai fazer para poder otimizar isso? A gente vai criar as pirâmides, que não vai alterar a resolução da imagem, resolução espacial, mas a gente vai poder deixar que o computador funcione de uma forma um pouquinho mais rápida. Então você vai na aba de raster e vai em miscelânea e procurar aqui, ó, construir visões gerais. Aí ele abre parênteses pirâmide. Essa tradução pode variar de versão para versão, tá, pessoal? Aí aqui ele vai dar a imagem, né, que você quer utilizar, só tem essa no caso. E a gente pode remover as visões globais existentes, ou seja, as pirâmides anteriores que já tinham sido criadas. A gente pode só clicar em executar. Aí ele vai demorar um pouquinho, mas vai gerar um arquivo temporário, um arquivo acessório que vai utilizar, que vai ser mais rápido da gente poder fazer o nosso zoom. Se você trabalha com uma imagem muito pesada, pode ficar difícil para ele ficar carregando, mas ele fica um pouquinho mais rápido. Nesse caso, como a gente está usando uma imagem de tamanho relativamente pequeno, de 30 e poucos megas, então não tem tanto problema. Mas se você está trabalhando com uma área maior ou uma área mais pesada, isso vai te ajudar muito. Então, como atividade prática, eu vou pedir para vocês explorarem diferentes tipos de composição para essa mesma imagem. Lembrando que a gente está trabalhando com o Landsat 5, e as bandas são as mesmas, os códigos das bandas são os mesmos para as imagens do Landsat 4 e Landsat 7. Então vocês podem olhar aqui nesse esquema, nessa imagem aqui, qual é a banda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, considerando que não existe a banda 8. Mas vocês podem testar essas diferentes composições, e se vocês quiserem depois fazer uma comparação com uma imagem de alta resolução, que vai ser mais recente, e essa a gente não consegue fazer alteração na composição de cores, vocês vão poder fazer algumas observações. Então, por exemplo, o Estádio Nacional que a gente estava trabalhando antes, em 1984, ele não era redondinho assim, né? Era uma estádio Mané Garrincha, que ele tinha um outro formato, que ele era bem mais ovalado e não tinha aquela circunferência com branca que a gente estava vendo antes, né? Então aqui a gente vê mais ou menos o estádio Mané Garrincha antigo, de 1984, e a gente compara hoje com uma imagem de alta resolução. Mas no caso, por exemplo, tem um bairro em Brasília que foi construído recentemente, que é o bairro do Noroeste, que é esse daqui. Então vocês notam que em 1984, essa área toda aqui era vegetação natural. E aqui, se a gente carregar uma imagem de alta resolução, a gente consegue observar.
A gente consegue também observar em Brasília que algumas quadras não tinham sido construídas ainda, em 1984. Então, quem quiser olhar e explorar um pouquinho mais um pouco aqui, vocês sintam-se à vontade de fazer essa exploração. O tempo estimado dessa atividade são 10 minutos e depois a gente faz um intervalo e continua com a segunda parte de operar com dados matriciais. Boa atividade!